Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você tem um Peleg na sua casa? Isto mesmo, um Peleg. Você tem um Peleg em sua casa? Não saia daí. Bem, como eu estava dizendo para vocês, eu fiz uma pergunta. Você tem um Peleg na sua casa? Vamos lá em Gênesis capítulo 10, versículo 25, que diz assim: A Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. O nome de um foi Peleg, porque se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Gente, é interessante, Gênesis 10, 25 fala de uma criança. No dia em que nasceu um bebê, chamaram a ele de Peleg, e a terra, ela estava naquela época de divisão, na época da Torre de Babel. Eber era o nome do pai dessa criança, e Eber vem da geração de Sem, que é da geração de Noé, e bem nessa época em que nasce Peleg, a terra está se dividindo. E é interessante que Peleg, o significado de Peleg no hebraico é divisão. E com isso eu quero fazer uma analogia para a mensagem curta para você, através desse vídeo, a respeito de divisão. Quantas crianças têm trazido divisão em um lar? Claro que ela não vem para trazer divisão, mas a criação que se vai dando à criança, muitas vezes, sem perceber, você tem criado um Peleg dentro da sua casa. Como assim, pastor? Bom, nós sabemos que as crianças, elas são mestres em psicologia. E uma das causas principais da divisão de casas, de lares. Quantas crianças têm causado divisão em sua casa? Quantas delas? Elas sabem instintivamente que, se conseguirem colocar a mãe e o pai em desacordo, ela poderá assumir autoridade dentro da casa dela. Olha como uma criança, psicologicamente, ela consegue arquitetar uma divisão dentro de uma casa. E muitas vezes a culpa, claro, é a criança, a liberdade que se vai dando a ela é o que ela vai fazendo. E tem muita criança dentro de casa que faz o que quer, e geralmente a mãe, muitas das coisas, ela não passa para o pai ou não passa para a mãe. O pai não passa para a mãe. Exemplo, tem casos em que pessoas vieram pedir a mim aconselhamento, porque, pastor, dizendo a mim, depois que nasceu a criança em nossa casa, nós não tivemos mais paz, eu e minha esposa, não tivemos mais tempo para conversar, não tivemos a nossa relação afetiva, nossa relação sexual. E muitas vezes a mãe, ela se entrega de uma forma para o filho, e que ela acaba se esquecendo de dar atenção ao marido, carinho ao marido. Isso acontece muito. Existem maridos com ciúmes depois que a criança chegou em casa. Por quê? Porque até então a mulher tinha tempo para ele. Depois que chegou a criança, houve uma divisão. Claro que isso não é feito de propósito, mas acontece essa divisão. Isso são fatos que têm acontecido, e muitas vezes a criança também ela começa a crescer, e a mãe vai dando aquela proteção a ponto de esconder algumas coisas que a criança faz do pai. O pai não fica sabendo. E muitas mães têm criado um Peleg dentro de casa sem perceber. E isso não pode acontecer. O amor, ele é necessário, mas a disciplina é absolutamente indispensável dentro de um lar. Não pode deixar de haver a disciplina. A mãe só tem tempo para o bebê, não tem tempo para o marido. Ou o marido chega em casa, vai direto para o bebê e nem dá boa noite para a mãe ou um beijinho. E tem mulher que reclama também. Meu marido agora chega em casa, ele não quer ele nem olha mais para mim, ele só olha para o filho. Gente, não cria um Peleg dentro da sua casa. A criança veio para somar, para trazer alegria, para trazer paz. Infelizmente, em muitos casos, tem causado divisão. Uma criança, ela não pode nascer em um lar dividido.
E também ela não pode trazer divisão em um lar. Ela não pode nascer em um lar que tem divisão, como também não pode dividir essa casa. Ela não pode. O lar tem que ter harmonia, tem que ter alegria, tem que ter comunhão e tem que ter comunicação entre marido e mulher, mesmo tendo filho, porque nós sabemos que a geração passada tinham-se 8, 9, 10 filhos, e como eles conseguiam juntar a família até aquela união? E porque hoje uma criança que nasce em uma casa, ela traz divisão. Ao invés de nascer um filho, nasce um Peleg, nasce uma divisão dentro da sua casa. Isto não pode acontecer. Mesmo porque o Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são um presente do Senhor e uma verdadeira bênção para a tua vida. Filho é bênção para o lar. Mas a questão é a divisão que os pais têm causado com uma criança. Uma criança, quando ela é repreendida pelo pai, a mãe não pode repreender o pai porque falou daquela forma. Quando a mãe vai repreender a criança, o pai não pode brigar com a mulher, não fale assim com o meu filho, não fale assim com ele é uma criança, não. Tem que ensinar, tem que dar disciplina para essa criança. O amor, ele é necessário, mas a disciplina é indispensável nesta casa, não pode ser. A mãe, ela tem que exercer a sua autoridade dentro da sua casa. A autoridade da mulher tem que ser exercido, o que é o cuidar, o zelo com o lar, com a família, com o marido e com a criança, mas ela tem que saber administrar. Ela tem que saber administrar a sua casa, não trazer divisão. Eu conheço casos de mulheres que hoje sofrem, de mães, por ter trazido o filho assim, ó, não ter dito não, não pode, não vai, não façam. Eu conheço casos de homens que hoje sofrem, de maridos, de pai e mãe, de cônjuge que sofrem porque não souberam doutrinar ou ensinar bem o seu filho e hoje sofrem. Isso causa uma divisão, porque quando a criança nasce, quando ela cresce e a mãe ou o pai vai escondendo, a questão de namoro, tem muitos casos de adolescente namorando com 12, 13 anos, mas a mãe para encobrir e não quer falar para o pai, e quando se descobre vem a divisão. Ou um Peleg sendo criado dentro de uma casa e sem a mãe ou o pai perceber. Relação sexual, quantos jovens vêm tendo relação sexual, perdendo a virgindade, e geralmente o filho, a filha tem mais acessibilidade de chegar ao pai, ou a mãe, de chegar até a mãe, conversar com ela, ser mais confidente à mãe. E muitas vezes o pai, depois que ele vai descobrir, isso também causa uma divisão. Isso não pode acontecer. A mãe, ela tem que dizer, olha, vamos conversar com o pai, vamos conversar com a sua mãe, nós iremos resolver isto. E a criança ou o adolescente tem que saber que dentro daquela casa tem que ser uma autoridade. Isso não pode acontecer. Não crie um Peleg dentro da sua casa. Não crie uma divisão dentro da sua casa. Não crie, porque as coisas não estão bem. Não é difícil perceber quanto a família estão divididas e se deteriorando. Isso não é difícil de perceber. Elas estão dessa forma, se dividindo, elas estão se deteriorando. O Salmo 127 diz que se Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar ou construir. Não adianta querer construir um lar, uma harmonia, se você não deixar Deus entrar nessa casa. E quando Deus entra, quando ele faz parte, um lar ele precisa da presença de Deus e do Espírito Santo, para que as coisas possam ter controle. E quando ele entra nessa casa, ele dá direção para a mãe, dá direção para o pai, para saber governar bem os seus filhos. Como diz a palavra, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ele jamais dele vai se desviar. Mas se você não ensinar bem, quem vai ensinar? Se dentro da sua casa não houver doutrina, ou não houver disciplina, ou não houver uma educação com princípios bíblicos da palavra de Deus, você acha que lá fora vão criar bem essa criança? Vão ensinar bem essa criança? Não, não vão fazer assim. Por isso, meu querido, não crie um Peleg dentro da sua casa.
Crie um lar de alegria, de satisfação, de bênção. Deixa a sua casa ser um lugar de alegria. A criança tem que ter prazer em olhar para o pai e para a mãe e saber que eles, de uma forma igual, exercem uma autoridade sobre ela. A criança tem que saber que ela é governada e não ela quem governe a sua casa. Não pode ter divisão quando se nasce uma criança, quando se gera, quando ela está em fase de crescimento, criança, adolescência, não pode ter divisão. Não crie um Peleg dentro da sua casa. Crie uma criança abençoada, com bons princípios, para que ela possa crescer, ser bem formada na questão da educação, ter uma formação profissional bem-sucedida lá fora e, principalmente, uma formação com princípios à luz da palavra de Deus. E certamente você não terá um Peleg dentro da tua casa, mas terá uma criança abençoada, será um filho abençoado e certamente você terá prazer, como diz Provérbios, né? A mãe e o pai têm prazer em ter um filho sábio e um filho abençoado. E assim é e assim será a tua casa. Então, a partir de hoje você já entendeu. Não crie um Peleg na tua casa, não crie divisão por causa de uma criança ou de um filho, mas crie harmonia e crie paz, gere alegria nessa casa e certamente você poderá dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, com muita alegria e com muita satisfação. Um abraço a todos e Deus abençoe.